Estou com o livro, a Bíblia aberta aqui no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Parte B diz assim: Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Quer dizer, a profecia testemunha de Jesus. Nossos irmãos judeus vão se prender ao nome Yeshua. E eles costumam dizer que esse Jesus não é o Jesus dos apóstolos, né? O verdadeiro Jesus, que esse Jesus é de Roma. Tá. Então vamos meditar nessa passagem aqui. Nessa frase no versículo 10. Que diz assim: Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Como que era Yeshua, ou Jesus, desde que o meu coração se dirige àquele a qual a profecia contida na Torá menciona, é esse o Jesus? Se for este que é mencionado na Torá, então ele é discernido em nossos corações. E Deus maior ainda para ler os nossos corações. Porque o sacrifício que ele fez na cruz não seria em vão. Se ele traçou, como os apóstolos mesmo falam, revelou-se a nós nesses últimos tempos pelo seu Filho. Seria em vão, então, esse sacrifício? Quem poderia travar os planos de Deus? Isso seria o raciocínio humano, lógico. Então, mas vamos para o raciocínio bíblico. Ele é o espírito da profecia. Aí eu vou na Torá e vejo, me desprendo do nome Jesus ou Yeshua. Quem é esta pessoa que a Torá se refere, ou que Berit Hadashah se refere? É aquele a qual as profecias contidas na Torá mencionam. Ele veio da raiz de Isaac, Jacó, tribo de Judá, filho de Davi. É aquele que Isaías menciona. Não importa o nome, mas o espírito da profecia, aquele a qual eu me dirijo, ele é, e Deus sabe disso, lê os nossos corações, as nossas mentes, é aquele a qual Davi diz: Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por os cabelos dos teus pés. É este a qual foi mencionado lá, Jesus, filho de Davi. Pode ter sido mencionado Yeshua, filho de Davi. Tem misericórdia de mim. É esse. Então a própria profecia se discerne dentro de nós. O Espírito de Deus, através da sua palavra, nos direciona ao caminho. Porque ele é o Espírito da profecia. A verdade é a verdade e ninguém consegue apagar a verdade. Porque se a Torá diz que ele, em Isaías, que ele veio para um povo que estava em trevas e que nós também seríamos enxertados. Jeremias, capítulo 31, fala
Estou aqui com a Bíblia em hebraico, aqui, a Bíblia traduzida direto para o português. Aproximam-se os dias, diz o Eterno, quando estabelecerei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não será como o que estabeleci com seus pais, quando vos tirei do Egito. É sabido aqui que ele está falando daqui de Yeshua ou de Jesus. Se para vocês chamam de Yeshua, chamam de Jesus, mas é este a qual a Torá se refere. Moisés, o Senhor Deus levantará um profeta semelhante a mim no meio de vós. Deem ouvido ao que ele diz. Então, o Espírito se discerne dentro de nós. Que é esse? Se eu estou no meio dos índios lá, eu fui ensinado que o nome dele, sei lá, seria um nome na língua indígena lá. Não foi o próprio Deus que derramou as línguas? Ele não saberia disso, que haveria esse tipo de problema? Se ele estivesse levando isso em conta. Por isso que ele já traçou que seria aquele a qual a Torá se refere. Na língua de vocês é Yeshua. Na minha, Jesus. Nas outras, Jesus e Jesus e por aí vai. Então, mas é aquele a qual a Torá dá o parâmetro, se refere. Aquele a qual Isaías mencionou, Jeremias mencionou, Moisés mencionou, os apóstolos mencionaram. É esse, é o espírito da profecia. Deus conhece o coração daquele. Nesse que acreditamos que se chamam cristãos, que vocês não aceitam esse nome. Mas por quê? Porque acreditam no Filho de Deus, a qual a Torá se refere. Aquele que veio da raiz de Isaac, Jacó. É esse, é o espírito da profecia, nos direciona. Então não importa o nome. Nós não estamos presos ao nome, nós estamos presos ao que o Espírito, o que a profecia nos traz. Aquele que foi pendurado no madeiro, que houve o porquê foi pendurado no madeiro. Sim, é esse sim. É ele. Pois o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. É esse que a profecia testemunha? É esse que a profecia fala? Então esse é o Messias. Esse é o Messias. Agora, o que acontece é que Paulo, Saul, né? Paulo, o apóstolo Paulo, ele foi chamado para nos direcionar, para nos livrar, nos orientar das ordenanças. É aí que começa o pega, né? A ferida da coisa. Querem judaizar o evangelho. E Paulo lutou contra isso. Aí começa, isso aí foi tirado, isso aí foi colocado, isso aí foi acrescentado. É melhor ficar com os ortodoxos, que já dizem logo assim, ó, não acreditamos em nada disso. Porque ficar meio termos, então isso aqui foi verdade, isso aqui não foi, isso aqui, aí como é que nós vamos saber? Mas por isso que Jesus é o espírito da profecia. E ele levantou o seu servo. A gente até entende que tem determinadas coisas que a cultura fala mais alto.
cultura fala mais alto, faz a gente enxergar coisas que há mais. Porque nós, gentios, pegamos o Antigo Testamento e não vemos tanta dificuldade assim em ver Yeshua ou Jesus com que o apóstolo Paulo fala em todas as suas passagens. Ou essa relação entre o pai e o filho. Por quê? Porque eu não tenho inserido na minha mente a cultura. Essa cultura, mas se nós formos ver, existem passagens que falam do pai e do filho na Torá, no Antigo Testamento. Que poderemos falar sobre isso em outro vídeo, para não embolar os assuntos. Mas por enquanto é somente o espírito da profecia. Então, nós seguimos Yeshua ou Jesus. Pode ter pessoas por aí com o nome Jesus, mas o Jesus, quando nós mencionamos Jesus, daquele do espírito da profecia, é discernido. Deus discerne em nossos corações. A quem nós estamos nos referindo? É aquele profetizado que veio trazer luz para quem andava nas trevas. Até o próximo vídeo da série A Verdadeira História de Yeshua.